Conexão Saúde. Importância da comunicação. O que é comunicação? Comunicação é o processo de troca de informações, ideias, pensamentos e sentimentos entre pessoas. Ela pode acontecer de várias formas, como através da fala, da escrita, de gestos ou expressões faciais. Na área da saúde, essa troca precisa ser clara, precisa e respeitosa, pois impacta diretamente o cuidado com o paciente. Importância da comunicação na área da saúde. A comunicação na área da saúde é essencial para garantir um atendimento seguro e humanizado. Ela permite que profissionais compreendam as necessidades dos pacientes, criem vínculos de confiança e evitem erros. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o COREN-SP, destaca que uma boa comunicação melhora a qualidade da assistência e fortalece o trabalho em equipe. Além disso, reduz falhas, conflitos e retrabalhos, promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor. Tipos de comunicação. A comunicação pode acontecer de diferentes formas, e na saúde todas elas são importantes. Vamos conhecer os principais tipos: verbal, não verbal, escrita e visual. Comunicação verbal. A comunicação verbal acontece através da fala e da escuta. É importante usar uma linguagem clara, objetiva e respeitosa, sempre considerando o nível de compreensão do paciente. Ouvir com atenção também faz parte dessa comunicação e demonstra empatia e cuidado. Comunicação não verbal. A comunicação não verbal é transmitida por gestos, expressões faciais, postura, contato visual e até pelo tom de voz. Muitas vezes, ela revela mais do que as palavras. Na área da saúde, observar a linguagem corporal dos pacientes pode ajudar a identificar dor, medo ou desconforto. Comunicação escrita. A comunicação escrita inclui registros, prescrições, prontuários e relatórios. Ela deve ser clara, objetiva e legível, pois outros profissionais irão consultá-la. Um erro ou ambiguidade pode comprometer o cuidado e colocar o paciente em risco. Comunicação visual. A comunicação visual envolve o uso de imagens, símbolos, sinais e cores. É muito utilizada em materiais educativos, sinalizações de segurança, protocolos e fluxogramas. Ajuda na orientação de pacientes e na organização dos serviços de saúde. Comunicação na rotina da área da saúde. Uma boa comunicação é uma ferramenta essencial para a prática da enfermagem. Ela promove segurança, acolhimento e confiança entre profissionais e pacientes. Aprimorar a comunicação deve ser uma prioridade em todos os ambientes de cuidado em saúde. Para concluir, nada melhor do que ouvir quem vive a rotina da saúde na prática. Acompanhe agora o depoimento de um profissional da área da saúde, que fala sobre a importância da comunicação no dia a dia da profissão. Preste atenção em como pequenos gestos e palavras fazem grande diferença no cuidado com o paciente. Depoimento profissional da área da saúde. Oi, bom dia, tudo bem? Eu vim aqui atender um pedido da minha colega Sabrina, que trabalha junto comigo, lá no centro cirúrgico, para falar um pouquinho sobre comunicação. Comunicação, ela é o principal, né? É o pivô de um bom trabalho, de um trabalho que possa fluir de forma correta. Porque sem comunicação, você fica com informações soltas, prejudica o paciente. Então, a comunicação, ela é tudo, ela é o principal. Por exemplo, passagem de plantão. Uma passagem de plantão muito bem feita, muito bem organizada, ela vai dar continuidade no trabalho de forma organizada. Agora, uma passagem de plantão que deixa furos, que deixa informações que não foram passadas corretamente, também vai trazer problemas, entendeu? Então, assim, o que é comunicar? Comunicar, a gente fala comunicar, acha que é só falar, verbalizar. Não, a gente comunica de várias formas. A gente comunica de forma verbal, não verbal, de forma escrita, né? Então, tem vários tipos de comunicação. E isso a gente tem que ser bem claro. Por exemplo, uma boa comunicação escrita é aquela anotação, aquela evolução que você faz sobre o paciente, deixando claro tudo o que aconteceu, tudo aquilo que você vivenciou numa sala cirúrgica, numa enfermaria, no encaminhamento para o centro cirúrgico, e aí vai. Entendeu? Então,
comunicação, ela é o centro, ela é a base de tudo. Uma boa comunicação, automaticamente você vai ter um bom plantão, uma continuidade de um plantão legal, um plantão bacana. Então as pessoas têm que entender. Comunicação, por exemplo, não verbal. Às vezes você se comunica com o seu colega sem precisar abrir a boca. De repente, para evitar uma situação de constrangimento com o seu paciente que vem ali, que tem alguma coisa que ele quer esconder ou ele tem vergonha de passar. Então, você só de olhar para o seu colega já entende essa comunicação entre os dois, entendeu? Essa é uma comunicação não verbal. Comunicação por escrito, como eu já falei, aquilo que a gente deixa anotado de forma bacana, de forma correta, claro e objetivo. Isso é comunicação. Porque de repente um colega vai ver, por exemplo, a sua anotação, por exemplo, parece coisa boba, mas se você faz uma anotação dizendo assim, ó, acesso venoso periférico membro superior esquerdo. Essa comunicação é uma comunicação que você sabe que o paciente tem um acesso, mas é uma comunicação falha, porque membro superior esquerdo é toda essa parte, todo o meu braço, ele é braço e antebraço, é um membro superior esquerdo. Aonde que está esse acesso? Então, se ele está descrito de forma correta, por exemplo, em parte do dorso da mão. Então, quando você for lá ver, você já vai saber aonde está esse acesso. Olha a comunicação efetiva. Isso é comunicação efetiva. Anotação é comunicação efetiva. Passagem de plantão é comunicação efetiva. Então, assim, a comunicação é o principal caminho para um bom trabalho. Se eu posso ajudar vocês nesse sentido, é isso que eu posso falar para vocês. Em passagem de plantão, comunicação verbal, comunicação por escrito, tudo isso são comunicações a qual você consegue passar uma segurança para os seus colegas e para o seu paciente. A gente se comunica até no olhar, tá bom? Espero ajudar vocês aí. Beijo, fica com Deus. Beijo, Sabrina. Com Deus, até. Agora vamos ver um cenário onde a comunicação ocorre de maneira não assertiva e totalmente incorreta? Imaginem o seguinte cenário. Em um hospital, existe a equipe 1, que trabalha de manhã, e a equipe 2, que trabalha à tarde. Durante a manhã, a equipe 1 ocorre um cenário onde o paciente está tendo a glicemia muito alta e é dado insulina para o paciente. Porém, essa insulina não é documentada, é documentado apenas na anotação de que o paciente estava com a glicemia alta. E na prescrição também não há registros de que insulina foi feito. Então, durante a passagem de plantão, nada disso é comunicado e durante a equipe 2, que está fazendo ali suas revisões das anotações durante a manhã para saber o que ocorreu e tudo mais, acaba percebendo que anotaram que o paciente estava com a glicemia alta, mas olhou na prescrição e nas anotações e não viu nada relacionado a ter dado insulina ao paciente. Logo, ela cata a insulina, corre para medicar ele e faz a mesma quantidade de insulina que está na prescrição. Um pouco mais tarde, ela vê que o paciente que era comunicativo está menos comunicativo, está mais sonolento, e então ela vai verificar a glicemia dele. Quando ela verifica a glicemia dele, ela vê que ele está tendo um quadro de hipoglicemia. Nesse momento, ela corre para comunicar a enfermeira e o médico, e aí, no outro dia, durante a passagem, todos são chamados e temos a revisão do que aconteceu dos fatos. A equipe 1 diz que medicou sim o paciente e que a equipe 2 estava errada em não ter questionado o paciente ou elas se a medicação foi feita ou não. E a equipe 2 está batendo na tecla de que a equipe 1 está errada por não fazer a anotação e de não ter feito a passagem de plantão de maneira correta. Vocês conseguem perceber aí o quantos erros na comunicação existem nesse cenário? Começando pela equipe 1, que não anotou, que é uma comunicação totalmente necessária ali nos papéis nas quais eles estão regendo a gente, acertando a gente, falando que cada coisa foi feita em seu tempo correto e nenhum deles anotaram, deixaram isso de fora. E nem sequer checaram na prescrição. 2 erros fatais na nossa profissão. Não anotar nem no prontuário, nem na prescrição de que foi feita uma certa medicação, principalmente com um certo risco para o paciente.
Na equipe 1 ainda, temos o erro na passagem de plantão, onde a passagem de plantão não é feita de maneira correta, onde não foi avisado de que o paciente já tinha recebido a comunicação e o nome do paciente, o leito e o quarto. Já na equipe 2, temos o erro de comunicação de não questionar antes de fazer, seja para a enfermeira que está ali, para ela ter um meio de se comunicar com a enfermeira do equipe 1, perguntando se foi feito ou não, e nem pro paciente. Nós podemos perguntar pro paciente se certa medicação ele já tomou, se ele já tomou banho. São maneiras da gente também saber o que já foi feito com ele durante a manhã, mesmo que não tenhamos olhado as anotações. E a equipe 2 errou justamente nisso. Ela fez a medicação sem nem sequer questionar o paciente que estava acordado comunicativo se ele já havia tomado a medicação. E o paciente também não percebeu que estava tomando a mesma medicação. Então, nesse caso, há múltiplos erros durante esse cenário, na quais todo o processo ali foi pulado. E para esses processos ocorrerem de maneira correta, existem os POPs, que são os protocolos operacionais padrões, que para cada situação que ocorre, há um POP para reger ele e explicar o que deve ser feito em uma situação como essa. E nesses casos de que um passo foi pulado, os POPs são usados. E os POPs são usados para muitas outras coisas, como lavagem de mãos, medicações de alta vigilância na dupla checagem. Então, vários erros ocorreram durante esse cenário e que são exemplos de coisas que não devem ser feitas, tanto durante o seu plantão quanto durante a passagem de plantão. Agora, a comunicação correta nesse caso seria a equipe 1 ter feito a medicação, anotado no prontuário e prescrição, e também ter mencionado na passagem de plantão: paciente do quarto tal, leito tal, foi feito medicação, insulina, pois ele estava com a glicemia muito alta. Já está tudo checado e ele já está bem, só precisa rever a glicemia dele daqui a um tempo. E a equipe 2 questionando o paciente: boa tarde, senhor, já tomou a medicação hoje? Senhor, já tomou essa medicação? Vieram te medicar? Também o paciente é um salvo que a gente tem mesmo, principalmente quando o paciente é comunicativo e está orientado. Então, nesse caso, a maneira correta seria essa que eu acabei de falar, e nenhum desses erros anteriores que foi mostrado deve ser cometido, pois são erros que podem acometer graves danos ao paciente, por exemplo, como um coma por hipoglicemia. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Carla, né? Eu sou estudante de enfermagem, né, na Uninove, e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre comunicação, que é uma competência muito importante dentro da nossa profissão. A gente fala tanto sobre técnicas, né, procedimentos, ética, cuidado, mas sem uma boa comunicação, nada disso se sustenta, né? E quando a gente fala de comunicação, não é só saber explicar, não. É ouvir com atenção, se expressar com clareza, entender o outro e garantir que a mensagem chegue completa, sem distorções, né? O Manual de Competência do Corém, ele reforça essa importância, né? Com diretrizes que já devemos aplicar desde a nossa formação. Ele destaca uma linguagem de uso, uma linguagem clara, né, objetiva e fiel ao conteúdo, que é a parte da comunicação verbal. Evitar termos técnicos desnecessários é sempre confirmar se o paciente entendeu. São atitudes que impactam diretamente na segurança do cuidado. Outro ponto que eu acho essencial é a escuta ativa, né? Ouvir com empatia e interesse, respeitando o contexto, o ambiente, mas a comunicação vai além de palavras, né, gente? A comunicação não verbal, como postura, o olhar, os gestos, também transmite mensagens importantes. Muitas vezes, o paciente não fala, mas o corpo dele fala, né?
E a gente precisa ter essa sensibilidade para perceber isso. E ainda temos a comunicação paraverbal, que está ligada ao tom da voz, ritmo do que fala, pausas, entonações. Às vezes, a mesma frase pode transmitir segurança ou insegurança, acolhimento ou frieza. Dependendo de como é dita, isso também influencia diretamente na relação com o paciente e com a equipe. Com tantos recursos disponíveis hoje, né, como prontuários eletrônicos, grupo de WhatsApp, quadros de avisos, aplicativos, a gente precisa garantir que a informação circule de forma segura, né, organizada, e não dá para depender só do boca a boca, gente. É sim saber falar em público também faz parte da nossa atuação. Treinar essa habilidade fortalece a nossa liderança e a nossa capacidade de orientar grupos com segurança. Devemos combater os ruídos, né? Também, que não fala só de barulho literal, né? Fofocas, interpretações erradas, desinformação. Tudo isso interfere na comunicação e pode comprometer o cuidado. Ter responsabilidade com o que a gente fala e como a gente fala é um sinal de profissionalismo e ética, né? O vocabulário também importa. Nada de gíria, nada de jargão sem explicação. A linguagem precisa ser respeitosa, né? Acessível, adequada ao ambiente de trabalho. Lembrando que muitas vezes estamos lidando com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? O feedback é uma parte essencial da comunicação. Confirmar se o outro entendeu, se colocar disponível para repetir ou ajustar, né? Também estar aberto para ouvir. Comunicação é troca, é uma via de mão dupla, né? E por fim, é fundamental que existam espaços onde todos possam se expressar com segurança, pacientes, colegas, gestores, porque comunicação também é escuta, é acolhimento, é construção coletiva. Gente, então é isso. A comunicação na enfermagem vai muito além da fala. Ela é uma ferramenta de cuidado, é através dela que verbal, não verbal e paraverbal que a gente orienta, protege, acolhe e humaniza. Quanto melhor nos comunicamos, mais forte e segura é a nossa atuação, né? Gente, obrigada por me ouvir. Eu espero que essa reflexão contribua para a sua formação, para a sua consciência profissional. Um beijo e até a próxima. A comunicação é uma ponte entre o cuidado técnico e o cuidado humano. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a refletir sobre a importância de se comunicar bem com colegas, pacientes e toda a equipe de saúde. Continuar aprendendo e se comunicando com empatia é essencial para quem escolheu cuidar de vidas. Obrigado por assistir.